Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre o porquê que eu parei de ouvir músicas seculares. É pecado? Não é? É por esse motivo ou não? Então é isso que eu quero trazer aqui um pouquinho nesse bate-papo de hoje. Bom, gente, eu sempre gostei muito de sertanejo, né? Acho que assim, sertanejo era o meu top 1. Por mais que eu sempre gostei também de músicas internacionais, especialmente aquelas bem antigas, né? Enfim, românticas, né? Eu acredito que o meu top 1 era sertanejo, sofrência, né? E talvez eu não dava uma certa importância, um certo olhar para isso, eu achava que não intervia muito, né, no sentido assim, mas conforme algumas coisas foram mudando na minha vida, a minha percepção, essas coisas também passaram a ficar de lado. Por quê? Porque eu também parei de frequentar determinados locais. Então, a partir do momento que eu parei de frequentar, eu parei de escutar essas músicas. Até porque, se eu escutar, ou quando eu escutava as músicas, eu sentia uma vontade, talvez, de estar em determinados ambientes, que para mim hoje não faz mais sentido, né? Então, assim, gente, não que música secular, escutar música secular é pecado, né, para um cristão ali. Mas, obviamente, a gente precisa saber discernir, né, o que que a gente está escutando, o que que isso iria nos agregar ou não. Bom, a minha experiência, depois que eu tive esse conhecimento da palavra de Deus, né, e de começar a ficar muito mais atenta a esses discernimentos, isso aconteceu um pouco antes. Tinha algumas músicas sertanejas que eu gostava demais, só que esses cantores começaram a passar a falar de muito sexualizar muito, né, as músicas e isso passou a me incomodar. Tinha um cantor sertanejo aqui que eu amava e eu deixei de escutar ele já faz muito tempo, né? Por quê? Porque me irritava escutar as músicas dele. Então chegou ao ponto de passar a me irritar. E aí parece que, e aí quanto mais ali eu comecei a me aproximar de Deus, comecei, né, a ler a palavra, enfim, tinha algumas músicas assim que quando eu escutava me incomodava, né? Tinha uma dupla que eu também amava eles, fui um show, enfim, e algumas músicas ok, mas outras ali já começou a não fazer muito sentido para mim, sabe? Eu já comecei a me sentir incomodada. E foi aí que eu passei a não ouvir mais. Eu passei a não ouvir mais músicas que me deixavam incomodadas, né? Fazer com que eu me sentisse incomodada. E também algumas músicas eu comecei a perceber que começaram a estimular, né? Aquela vontade, aquela lembrança da vida que a gente tinha. Isso também não é bacana, né? Então isso é um erro que muitos cristãos cometem. Outro ponto importante e que aí a ciência comprova, né, tem estudos suficientes para dizer, é a influência da música na nossa vida e ela tem muita influência. No nosso cérebro nós temos uma parte aqui atrás que se chama cerebelo. Então ele contém muitos neurônios, muitos neurotransmissores e a música é onde afeta ele, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia, pessoas que são depressivas, geralmente elas escutam músicas pesadíssimas. Então, assim, quando eu tenho os meus atendimentos, tem alguém que é extremamente ansioso ou é depressivo, eu sempre pergunto, investigo quais os tipos de música que essa pessoa está escutando. E a gente faz uma troca, né? Porque geralmente quem é depressivo escuta muitas músicas depressivas, né? Então, tem comprovações, um olhar atento que nós devemos ter, né? Então, assim, nós somos reflexos, né, daquilo que nós estamos escutando, dos ambientes que nós frequentamos. Então, eu passei a ter esse olhar mais cuidadoso, ainda mais com, mais que não eram músicas depressivas, enfim, mas assim, tá, o que que essa letra está me agregando, né? O que que isso está me agregando? Cantores também, né? Quando a gente vai a fundo para saber a vida deles, o que eles fazem, né? Então, assim, eu parei, né? Eu comecei a evitar. Então, esse um olhar atento, além de uma função neurológica que tem no nosso sistema, né? No nosso cérebro, nós temos também uma interferência muito espiritual, né? Então, nós precisamos estar atentos.
Na Bíblia, em Provérbios 4:23, já diz o seguinte: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, tudo aquilo que vem, tudo aquilo que entra no nosso coração é o que vai nos mover, talvez vai nos fazer nos posicionar de uma maneira diferente, vai fazer a gente voltar para uma vida que a gente tinha, que não vai ser agregadora. Então, não que é pecado músicas seculares, mas a gente precisa passar um filtro, né? O que que aquilo vai me agregar? Será que vai ser importante? Vai mudar algo na minha vida, né? Qual que é o sentido disso, né? Vai ser bom? Então, assim, investiguem, se questionem, porque nós somos uma casa e nós precisamos cuidar dessa casa. A gente não vai deixar qualquer um que for lá bater na porta da nossa casa entrar. Então, o que que a gente está colocando aqui para dentro, né? Então, tomem cuidado, analisem, né? Bom, se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou, deixe o seu like aqui que vai me ajudar muito. Se inscreva aqui no canal também para me ajudar a conseguir, né, vir aqui trazer mais conteúdos para vocês, tá bom? Super beijo, gente!